Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Esse é o culto da manhã, o culto desses primeiros momentos do dia, deste domingo, desta nova semana que o Senhor está nos concedendo. Nosso bom dia a você e o desejo de que este culto seja abençoador para você, você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Uma semana abençoada, essa nova semana que o Senhor está nos concedendo. Uma semana de paz, com toda certeza, e oramos por isso. Uma semana de respostas de oração, uma semana da graça do Senhor se manifestando em nossa vida, em nosso coração. Neste momento, em nosso templo, está acontecendo o primeiro culto presencial depois desse período de fechamento, de suspensão das nossas atividades. No entanto, conforme foi prometido, nós continuamos a transmissão dos nossos cultos para você, trazendo assim a palavra do Senhor, a escola bíblica dominical, momento infantil também, e assim você pode participar, você que por algum motivo ou por algumas das restrições ou dos cuidados apontados não esteve ou não pode estar neste momento no culto presencial, tá certo? Então continuamos com os nossos encontros neste mesmo horário, os domingos 10h30 e às 19 horas e quarta-feira às 19 horas e 30 minutos. Eu quero compartilhar com você, na abertura deste culto, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, que diz assim: ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreze por seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. O Senhor, então, nos recomendando a não nos sentirmos menosprezados por alguma característica de nossa vida. Neste caso aqui, o jovem. Mas que possamos ser sempre zelosos e exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza e dessa maneira honrando a Cristo, o Senhor Jesus, em todos os momentos e em todas as fases de nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, obrigado por este momento de culto, de adoração ao Senhor. Que tudo possamos fazer aqui para honrar, glorificar e bendizer o Teu nome. E que as vidas, ó Deus, que estão acompanhando este momento de culto sejam abençoadas pelo Senhor de uma forma especial. Perdoa os nossos pecados, toma-nos em Tuas mãos, oramos assim, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. A honra
consagramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Bom dia, igreja, tudo bem? Um ótimo domingo para vocês, na presença do Senhor. Nós vamos iniciar a nossa EBD de hoje, na lição número 5 da revista especial, né? Da edição especial da Palavra e Vida. A lição 5 fala de vencendo o abatimento da alma, e ela é baseada no Salmo 42. Na revista você vai encontrar 42, versículo 11, mas eu gostaria de ler o Salmo todo, porque ao longo da lição nós vamos precisar dessas informações acerca do texto. Vamos ao texto. Salmo 42, o título do Salmo: A alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram levitas, né, no templo do Senhor, que tiveram um grande livramento, mas isso é uma outra história. Hoje a gente vai falar sobre vencendo o abatimento da alma. Vamos ao texto. 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor de suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar em lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista, ele se encontra exilado no norte, né? Como diz aqui o texto, que ele está perto do Jordão, né? No Monte Hermon. É um momento de profunda tristeza, de exílio, em que o povo experimentou um castigo de Deus, uma ira de Deus. Eu queria fazer um paralelo a esse momento que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de pandemia, cresce nos corações o medo de ser contaminado, de perder o emprego, de fechar a sua empresa, de morte dos seus parentes, dos seus amigos. Cresce também a tristeza pela ausência dos amigos, das reuniões, das festas, dos aniversários. Cresce a falta de esperança e enfraquece a fé. Onde está Deus nisso tudo? O salmista está passando por abatimento na alma. Ele é um cantor do templo que está exilado no norte, perto da nascente do Jordão, e que anseia por estar de volta à casa de Deus. Os seus inimigos lhe perguntam de forma de zombaria: onde está o teu Deus? Isso entristece o coração do salmista. E
tira a esperança dele. Você vê que ele fala de lágrimas no coração quando os amigos e as pessoas que convivem, e os inimigos, na verdade, perguntam onde está o seu Deus. E às vezes a gente se faz essa pergunta: onde está Deus quando acontece isso, quando aconteceu aquilo comigo? E é engraçado que às vezes a gente até se acha não merecedor, né, de tamanha tribulação, né? Nossa, eu sou tão bom, eu ajudo as pessoas, eu sou um crente que vai à igreja e eu faço minhas orações. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma pergunta que se faz há muitos anos, muitos séculos, né? Por que as pessoas boas sofrem? Acontece que não existe ninguém bom, né? Jesus fala que bom é Deus. Então, assim, a gente poderia parar com esse autojuízo muito positivista e entender que tudo que acontece de bom na nossa vida é por misericórdia de Deus, né? Então, às vezes nem precisamos de outras pessoas para nos depararmos com essa pergunta: onde está o teu Deus? Nossa alma, angustiada por uma resposta ou uma solução, nos põe contra a parede, plantando dúvidas em nosso coração, esmorecendo a nossa certeza de que Deus está no controle. O salmista nos ensina 4 maneiras de enfrentar essa situação de abatimento da alma. Essas 4 maneiras está de uma forma bem mais elaborada na revista. Aqui a gente tem muito pouco tempo, né, porque o culto é online. Então eu fiz um resumo de todas essas, mas não tira você da responsabilidade de olhar a sua revista. Inclusive, se você não tiver a revista desse semestre, você pode baixar, que na verdade é uma edição especial. Você pode baixar no site da Convenção Batista, tá bom? A lição número 1 diz: em dias de desesperança, busque a Deus. Nos versículos 1 e 2, ele fala da corça que anseia por água, por estar num deserto. Ela procura a fonte da vida. Ela está num deserto, ela não procura proteção, ela não procura qualquer outra coisa. O que ela busca é a água, porque ela quer viver. O que isso traz de paralelo para a gente? Às vezes a gente está procurando em Deus até, mas coisas erradas. A gente procura uma prosperidade, a gente procura uma solução rápida para os nossos problemas, para as nossas preocupações, quando na verdade o que a gente tem que aprender com a corça, que ela anseia por água, a gente tem que ansiar antes de qualquer outra coisa por Deus, que Ele que é a fonte da vida. Assim como ela, nós no meio do nosso deserto devemos buscar a fonte da nossa vida, que é Deus. É na tribulação que nos achegamos mais a Deus. É na tribulação que a nossa fé se fortalece, é testada e aperfeiçoada, né? O ponto número 2, que é: em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. O salmista aqui, o que ele faz quando ele está começando a esmorecer na fé e se pergunta onde está o teu Deus, e se entristece quando os outros perguntam de forma de zombaria? O que ele faz? Ele começa a se lembrar das épocas de glória dele, das épocas em que ele estava no templo cantando. Versículo 4, lembro dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra de como Deus tem abençoado ele, de como Deus tem dado a ele a oportunidade de guiar o povo em louvor e adoração. E é isso que a gente também tem que ter em mente. Por mais que a gente esteja passando por esse momento de tribulação, de tristeza, de preocupação, a gente tem que se lembrar de tudo que Deus tem feito por nós, as misericórdias diárias, os livramentos diários, né? Então, uma segunda coisa que a gente tem que pensar é que lembre-se de Deus. Na verdade, essa é a terceira, mas lembre-se da mensagem de Deus. Leia a palavra. Quando você esmorecer, vai lá em Êxodo. Lembra de como Deus livrou o povo do deserto, como livrou o povo do Egito, de como eles entraram na terra. Esse é o Deus que a gente adora, é o mesmo ontem. O Deus que a gente adora hoje é o mesmo que fez tudo isso.
né? Então, isso vai fortalecer a nossa esperança, isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai avivar a nossa alma. A terceira lição: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se de tudo o que Ele fez na sua vida até hoje, as misericórdias diárias, os livramentos das tribulações, dos perigos, todas as vezes que Deus te guardou. Lembre-se que Ele é o Senhor e dono de tudo, e as dificuldades que passamos vêm do Senhor. Jó passou por vários problemas por causa da permissão do Senhor. Para quê? Por que Jó teve que passar por isso? Para que o Senhor fosse exaltado, para que o Senhor fosse louvado, para que o Senhor fosse glorificado. E Ele usa a sua vida com as tribulações e com as misericórdias e com as bênçãos, para que o nome dele seja glorificado, porque tudo é para ele, tudo é para o nome dele, tudo é para a glória dele. Então, assim, se você está passando por tribulação, todo mundo está passando, todo o mundo do planeta está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, pode ter certeza que essa história, o final dessa história, é a glória de Deus. Então, lembre-se de Deus, lembre-se de tudo que Ele fez por você, leia a palavra e lembre-se também de que Ele é o Senhor da história. Quarta, em dias de desesperança, persevere, porque isso vai passar. Nós voltaremos a ter alegrias, voltaremos a cantar na igreja, no templo. O salmista, no versículo 11, faz o questionamento para si próprio, e a resposta vem da perseverança que o seu coração guarda. Espera em Deus, ainda louvarei novamente. Espera em Deus, tudo vai passar, nós louvaremos novamente, cantaremos de alegria novamente. Essas 4 lições vão te ajudar a sair desse esmorecimento, desse desânimo, desse abatimento da sua alma, né? Então, a conclusão que nós chegamos. Antes eu queria falar de uma música de um ministério que não é muito conhecido, que é o Ministério Hebron, desculpe. Ministério Hebron. Eu não vou cantar, mas eu vou falar do refrão, que é: cessou minhas festas, minhas boas novas e meu regozijo, para que eu visse que o maior prazer é estar com o Senhor, cantar para o Senhor, viver para o Senhor, ser santo para Deus. Fui atraído para o deserto e Ele me falou ao coração. E é isso mesmo, às vezes Deus atrai a gente para o deserto para que Ele cesse as coisas que tiram a nossa atenção de Deus, para que a gente veja que o maior prazer é estar com Ele, para que a gente veja que o maior prazer é servir, é ser útil ao reino. Eu vou deixar com vocês 3 reflexões para que a gente vá refletindo. Não esquece de ler a lição, lá tem os versículos semanais para você desenvolver esses raciocínios, tá? O primeiro é: quem será contra nós se Deus é por nós? Não tem nada que possa nos separar de Deus. Esse é o raciocínio número 3. E o número 2: quem nos acusará se a nossa justificação vem de Deus? Não se preocupe com coisas que não são da sua alçada. As coisas de Deus pertencem a Deus. Apenas espere, entregue e confie. Amém? Um bom culto para vocês, um domingo abençoado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Esse mês é um mês muito especial. É o mês de missões nacionais. É o mês que a gente tira para falar de Jesus para as pessoas do nosso país, para ensinar as pessoas que Jesus é o único Salvador das nossas vidas. E esse ano, a campanha de missões nacionais tem como tema a frase "Porque Ele me amou". Mas vocês sabem de onde que surgiu essa frase? Essa frase surgiu de um versículo que está lá em 1 João 4:19. E nesse versículo diz assim: nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. E o que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que nós podemos amar porque Deus nos ensinou a amar em primeiro lugar. Ele nos amou antes de tudo. E por causa disso, nós também podemos amar a Ele e as pessoas que estão à nossa volta. E na campanha de missões desse ano, a palavra-chave, a palavra mais importante é o amor. E esse amor aqui, ó. Amo, multiplico, oro e reparto. Nós amamos porque nós nos importamos, nós queremos que as pessoas possam conhecer a Jesus. Queremos que cada vez mais pessoas saibam que Ele é o nosso Salvador e que Ele nos ama e cuida da gente. E multiplicamos exatamente por estarmos falando de Jesus para as pessoas. Nós queremos que esse amor seja cada vez maior e que mais pessoas conheçam o amor de Jesus. Nós oramos? Bem, também porque nós nos importamos. Oramos pelas pessoas que já conhecem a Jesus, pelas pessoas que ainda não conhecem e pelos missionários que estão falando de Jesus para essas pessoas que ainda não conhecem o amor dele. E por último, repartimos. E não estamos falando só de comida, brinquedos, roupas. Estamos falando de repartir tudo que nós temos. E isso inclui também a salvação e o amor de Jesus. Inclui também nós falarmos de Jesus e do seu amor para as outras pessoas. Nós repartirmos esse amor com as outras pessoas. Então, em cada domingo desse mês, nós vamos falar sobre uma dessas 4 palavrinhas. E hoje nós vamos falar sobre a primeira, sobre amor. Se nós formos ver na Bíblia, existem muitas histórias que falam sobre o amor. Muitas histórias em que as pessoas mostram o amor de Deus, em que Jesus ensina sobre o amor. E hoje nós vamos falar sobre uma história que foi contada pelo próprio Jesus. Nessa história, existia um homem. E este homem tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Certo dia, o filho mais novo desse homem resolveu que queria a sua parte da herança, queria o seu dinheiro, e foi até o seu pai e pediu pelo dinheiro. O seu pai, mesmo um pouco chateado, um pouco triste com o pedido do filho, deu a parte da herança para ele. E esse filho foi embora. Ele saiu da casa do seu pai e foi aproveitar a vida com esse dinheiro. E ele gastou em festas, em bebidas, em coisas que não valiam a pena, sabe? E então chegou um dia que o dinheiro acabou. Os amigos que ele tinha feito foram embora, porque não valia mais a pena estar com ele. Ele não tinha mais dinheiro. Ele chegou a ter que ir trabalhar cuidando de porcos. E enquanto ele cuidava dos porcos, ele sentia vontade de comer a comida dos porcos porque ele estava com muita fome. Então, ele começou a pensar: poxa, na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que eu. Até os servos estão melhores do que eu neste momento. Eu vou voltar para casa e vou pedir para que meu pai me aceite como um servo. Eu vou aceitar qualquer trabalho. Eu só quero estar melhor, só quero ter uma vida melhor. Então, ele voltou para casa. E qual foi a surpresa dele ao encontrar o seu pai de braços abertos esperando ele? O seu pai, assim que o viu na estrada, foi correndo e lhe deu um abraço muito forte, colocou sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo e mandou que fizessem um cordeiro muito gordo como churrasco, para comemorar que o seu filho tinha voltado para casa. E aí, nós vemos que apesar de tudo que o filho fez, o filho ter pego o dinheiro e ter simplesmente saído de casa, deixando o pai e a família de lado, não interferiu no amor que o pai sentia por ele. O pai amava o seu filho acima de tudo.
E por isso, assim que seu filho voltou para casa, ele o perdoou e o aceitou novamente como seu filho. E então, nós podemos ver com essa história o quão forte é o amor, o quão importante é o sentimento do amor. E nós devemos nos inspirar na história desse pai e também amarmos as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, as pessoas fazem coisas que nos deixam chateada, fazem brincadeiras que nós não gostamos, zombam da gente e a gente acaba ficando chateado. Mas Jesus ensinou que nós devemos perdoar e, acima de tudo, nós devemos amar essas pessoas, independente do que elas façam. E essa é só a primeira parte do nosso amor aqui. Nos próximos domingos nós vamos ver sobre qual é a importância de multiplicar, orar e repartir. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Quero agradecer a você que tem participado com a sua contribuição, entregando seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Estes valores têm como finalidade a continuidade da obra do Senhor realizada aqui na cidade de Teresópolis e até os confins da terra.
a sua oferta, a sua contribuição, alcança os trabalhos realizados por nossa igreja aqui onde estamos, chega ao interior de nosso país, alcança a Europa, em Portugal, a África, a Angola e Moçambique, chega aos confins da terra. Então, queremos agradecer por sua fidelidade, por seu amor, por sua voluntariedade em dessa maneira participar dessa obra que temos a certeza tem abençoado vidas aqui onde nós estamos e até os confins da terra. Esta é a razão pela qual projetamos em nossa tela o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta corrente e também o nosso CNPJ. No QR Code, que está sendo projetado também em sua tela, você encontra estas informações também. Então, queremos agradecer a você e pedir que Deus o abençoe de uma maneira toda especial, abençoando, multiplicando e fazendo com que em sua vida e em sua casa a presença do Senhor e a sua ação poderosa suprindo todas as coisas esteja sempre presente. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Valorize o pequeno lanche. Valorize o pequeno lanche. Quero chamar a sua atenção para um texto bastante conhecido da palavra do Senhor e guardá-lo no seu coração. Diz assim a palavra do nosso Deus. João capítulo 6, a partir do verso 1 até o 13. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém. Não desvalorize o lanche pequeno, valorize o pequeno lanche. Querido, esse é um dos momentos mais emblemáticos no ministério do Senhor Jesus. É a cena da multiplicação de pães e peixes. O contexto é muito claro e muito simples, muito direto e muito objetivo. O Senhor Jesus, na sua caminhada, pregando, curando, libertando pessoas, anunciando o Evangelho, o Senhor Jesus sempre tinha uma grande multidão ao seu redor. Sempre estava cercado de muitas pessoas. Acontece que essas pessoas iam a Jesus e o contexto é bem diferente do contexto de hoje. Em cada esquina existe uma lanchonete, uma padaria, um supermercado, um quiosque, qualquer coisa parecida em que as pessoas podem comprar um lanche. Aliás, é sempre que se reúne uma multidão, muitas vezes o alimento vai à multidão, né? Sempre aparece ali um vendedor, um autônomo que está ali, um ambulante que está ali vendendo um biscoito, uma água, um refrigerante ou coisa parecida. Mas não era a realidade nestes dias. O Senhor Jesus, então, está cercado de uma multidão. E então, queridos, é o que acontece. Há uma percepção de um problema. Um problema surge, uma necessidade surge, que é a fome. E neste contexto de fome, o Senhor Jesus se preocupa. O Senhor Jesus sente a necessidade. E ao sentir essa necessidade, ele traz os seus discípulos para perto a fim de que eles possam participar do suprimento desta necessidade. Então, é desse contexto que surge este milagre tão especial, a multiplicação. A primeira é a multiplicação de pães e peixes, que é registrada também por Mateus e por Marcos e por Lucas, mostrando assim a importância e o significado deste milagre tão especial. Quando olhamos para este milagre, podemos então extrair algumas questões, né, que são de grande importância para o nosso coração. A primeira delas é a previsão de problemas. Sempre devemos ter uma visão que antecipa os problemas. É muito importante nós avistarmos, termos uma visão do todo. Às vezes nós nos concentramos em pequenas partes, mas esquecemos do todo. E é por isso que alguns problemas acontecem. No texto aqui, Jesus está diante da multidão e depois de um determinado momento, o Senhor se preocupa. Ele levanta, olha as pessoas e percebe que elas estão com fome. Jesus prevê o problema. É claro, Jesus tinha a capacidade de ver além,
Mas nós também temos em nossa casa, em nossa vida, em nossos estudos, em nosso trabalho, naquilo que fazemos, em nossas finanças, temos condições sim de olhar e antever algumas situações, de prever alguns problemas, de avaliar alguns riscos das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Esse texto então nos mostra uma grande multidão que estava ali para ouvir Jesus, mas que logo manifestaria uma necessidade. Jesus se antecipa, Jesus prevê e com isso ele nos ensina a prevermos também as questões que vão acontecer a partir do contexto no qual já estamos vivendo. Algumas situações vão acontecer. Você tem tomado cuidado em relação a isso na sua vida? Você tem procurado prever, avaliar, antecipar algumas situações para que elas não peguem você de surpresa? Isso é algo importante. O Senhor nos ensina isto neste texto. Por outro lado, nós não podemos nos livrar do problema. Muitas vezes o problema chega e às vezes nós queremos dar um jeitinho, não é isso? Os discípulos, conforme Lucas, Marcos e Mateus narram, eles dão uma ideia para o Senhor Jesus, né? E diz assim: Senhor, manda o pessoal embora logo, já que daqui a pouco eles vão sentir fome, então é melhor fazer o seguinte: encerra o culto, encerra logo a sua pregação, a sua mensagem e manda o povo embora, né? Eles vão resolver o seu problema pelo caminho. A visão dos discípulos era a de empurrar o problema, né? De passar a responsabilidade, cada um individualmente que resolva o seu próprio problema. Muitas vezes nós também fazemos assim e pensamos dessa maneira. Na verdade, achamos que o problema não é para ser resolvido, mas é para ser repassado para alguém. Então, muitas vezes nós empurramos o problema para lá, para cá, enfiamos debaixo do tapete ou coisa parecida, mas ele permanece, ele vai acabar voltando, ele vai reaparecer e talvez de uma forma muito pior, de uma forma mais nociva. Os problemas existem e precisam ser resolvidos. As necessidades acontecem e nós precisamos supri-las. E melhor, o Senhor Jesus estava presente ali. Ele é a fonte de todas as respostas para todos os problemas, ele é a fonte de suprimento para todas as necessidades. Hoje também, o Senhor continua conosco. Diante dos problemas que surgem, dos problemas que estão para surgir, precisamos lembrar que o Senhor tem as respostas, que Ele tem o suprimento necessário. Não precisamos nos preocupar em empurrar o problema para o lado, de largar as pessoas com as suas próprias necessidades, mas podemos ser usados sim para abençoar e para levar as respostas de Deus aos corações. O texto nos mostra também algo muito bonito, né, e especial: o Senhor Jesus se compadecendo das necessidades das pessoas. E quando olhamos para isso, nós entendemos que o Senhor se compadece também das nossas necessidades. Queridos, o Senhor nunca olhou a multidão sem compaixão, sem amor, sem misericórdia e sem o desejo de expressar a sua graça. Esse deve ser o sentimento também do nosso coração. Jesus deixa claro para os seus discípulos que eram os discípulos que deveriam suprir a necessidade, aquela necessidade de alimento que o povo já estava sentindo. Muitas vezes nós não sentimos compaixão. Muitas vezes nosso coração se fecha para um jovem, para uma jovem que está numa praça, nos seus grupos, muitas vezes fazendo coisas que nós julgamos equivocadas, cometendo atos que nós não concordamos e passamos até com raiva, até zangados. Não sentimos compaixão, não sentimos compaixão das pessoas que estão necessitadas de algo, não sentimos compaixão daqueles que acham que não precisam de nada, que são autossuficientes. Não sentimos compaixão das pessoas. Às vezes olhamos para pessoas que praticam outras religiões e olhamos com raiva. Não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a olhar para todos com compaixão e com amor, e sempre com o espírito de serviço. Ele olha a multidão que já estava começando a ficar com fome e ele chama os seus discípulos e olha, nós precisamos agir de uma forma que sacie esta multidão e que abençoe essas vidas. O Senhor nos ensina a ter compaixão das pessoas com as suas necessidades. Muitos estavam ali por curiosidade, muitos estavam ali
apenas para participar, né, do movimento ali, do que estava acontecendo. Talvez nem estivessem crendo no Evangelho de Jesus, mas não importa, o Senhor Jesus olhou para todos e para todos manifestou a sua compaixão. O Senhor nos chama para suprir corações e vidas, não apenas aquelas que achamos que estão ok, porque estão dando atenção à palavra do Senhor, mas Ele nos chama a manifestar compaixão por todas as pessoas. O texto também nos ensina que Jesus repassa para nós a responsabilidade de suprir. Filipe diz assim: bem, Senhor, mas para nós suprirmos essa multidão precisamos de 200 denários. Era uma quantia muito elevada e que eles certamente não teriam condições. Mas André, ele chega, né, com uma resposta. André chega com uma resposta. Ele chega com um rapazinho que tinha o seu lanche. Ele chega não muito crédulo, né? Porque ele diz assim: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas na sequência, ele, talvez com medo, né, de pagar um mico, né, ou de ter se sentido ridículo, né, diante daquela situação, uma grande multidão, ele vem com 5 pães e 2 peixinhos, né? Então talvez com medo, né, de uma repreensão, ele diz assim: pois é, mas o que é isso, né, para tanta gente? Ele até se justifica: eu tenho isso aqui, mas isso aqui não é nada, né, Jesus? E era o bastante. E Jesus então diz: é isso que eu vou usar, é a partir daí que eu vou fazer um grande milagre. Queridos, o Senhor não precisa de grandes somas, o Senhor não precisa de grandes talentos, o Senhor não precisa de grandes multidões, o Senhor não precisa de muita coisa para realizar a obra dele. A única coisa que ele precisa é de um coração que esteja entregue a ele, de uma vida que esteja disposta a fazer a sua vontade, de um coração que possa manifestar fé. O Senhor não está à busca dos grandes valores, mas com 5 pães e 2 peixes ele supriu toda aquela multidão. Não parecia nada, mas nas mãos de Deus foi multiplicar. O que você tem nas mãos? Quais são os recursos que você tem? Qual o potencial da sua vida? Pode parecer pouco, mas nas mãos de Deus será suficiente para que o milagre possa acontecer. Mas ainda, o texto nos mostra que nunca devemos menosprezar o lanche pequeno e, sobretudo, aquele que traz o lanche pequeno. É interessante, né? Jesus até poderia ter olhado e disse assim: peraí, André, nós estamos falando sério, né? Eu estou falando sério aqui, estamos suprir essa multidão toda. Você me traz esse garoto com esse lanche que não dá para nada, tenha paciência, né? Isso não dá para nada e esse menino é muito menino para participar desse momento. Leve esse menino para lá. Estamos falando aqui assuntos de homens, estamos aqui falando de adultos, essa conversa de adultos. Você me traz esse garoto para cá? Mas Jesus não faz isso, ele não apenas acolhe o lanche que é trazido por aquele pequeno rapaz. Muitas vezes nós menosprezamos aquilo que de pouco é trazido. Muitas vezes nós olhamos a quantidade, o tamanho, olhamos a pessoa, não é isso? Eu me lembro de um irmão, né, quando ainda não era pastor, e ele tinha uma expressão que eu achava muito assim, mas não era muito apropriada, né? Mas ele gostava muito de valorizar aquelas pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, não é isso? E ele então se referia a essas pessoas dizendo assim: olha, aquele irmão ali, ó, aquele irmão é mala cheia, né? Aquele irmão tem que ser bem tratado, né? Porque era uma pessoa que tinha dinheiro. Isso não cabe no Evangelho, isso não cabe no conceito do Senhor. O Senhor não nos valoriza pelo que temos, né? Ele não nos valoriza por padrões humanos, né? Curriculares, enfim, não. O Senhor não vê isso. Ele valorizou o pequeno lanche, valorizou a oferta do jovem rapaz que leva aquele pequeno lanche e o dispõe, coloca à disposição para o Senhor Jesus. É tão maravilhoso saber que o Senhor usa a nossa vida do tamanho que nós somos, do jeito que nós somos, com as nossas limitações. E a partir daquilo que temos, ainda que pouco, da nossa vida, embora pouco expressiva, Ele realiza grandes milagres, grandes maravilhas. Não despreze nem o pequeno lanche.
e nem aquele que traz o pequeno lanche, porque é a partir dessa vida e dessa pequena oferta que Deus realizará grandes e notáveis maravilhas. O texto então caminha para o seu final, mostrando que toda aquela multidão se assentou, Jesus deu graças, organizou os discípulos que levaram assim os pães e os peixes, todos comeram e todos foram supridos e saciados, porque o Senhor não precisa de muita coisa para realizar o seu milagre. Precisa de um coração com fé, de uma vida que apresenta aquilo que tem nas mãos do Senhor e Ele multiplica. Eles, há muitos anos atrás, esteve entre nós, a liderança, inclusive da Convenção Batista Carioca, um nome que deixou uma marca muito profunda. O pastor José de Souza Marques. O pastor José de Souza Marques foi um grande símbolo dos batistas em décadas passadas, notadamente até os anos 70, mais ou menos, do século passado, ele esteve militando e atuando no cenário batista. Mas é interessante que Souza Marques, um negro, ele ainda bem jovem, lá pelos idos 1930 mais ou menos, ele era um jovem negro, semi-analfabeto, morador do morro, alcoólatra, desempregado, uma vida completamente destruída e sem nenhum tipo de possibilidade, especialmente naqueles tempos. Um dia, José de Souza Marques, alcoolizado, parou para se proteger da chuva na porta de uma igreja. Bêbado, ensopado, Deus falou ao coração dele através dos hinos. Ele entrou no templo e não apenas entrou no templo, imagine, um negro bêbado, ensopado d'água, sendo olhado por uma igreja, naturalmente espantado com aquela presença ali, e aquele homem, no entanto, ele vai à frente aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor. Aquela pequena oferta, aqueles 5 pães e 2 peixes que são apresentados ali diante do Senhor, foi abraçado. Souza Marques foi encaminhado para o Colégio Batista Shepherd, onde estudou, onde conseguiu dar continuidade aos seus estudos, fez o seminário, foi consagrado pastor batista, cursou direito, tornou-se advogado. Aquele homem voltado, vendo a importância e o valor da educação, organizou um colégio, o Colégio Souza Marques, e começou a levar o ensino e a educação para aqueles que mais precisavam. Souza Marques tornou-se um líder dos batistas, um dos líderes batistas cariocas, portanto, a partir da década de 40, 50, 60, foi eleito deputado pelo antigo estado da Guanabara e deu, ao contrário do que acontece muitas vezes hoje, infelizmente, mas ele deu um belo testemunho de uma fé genuína em Cristo Jesus, mesmo no ambiente da política. Um dos episódios marcantes é quando aquele homem estava numa reunião com o implacável governador da Guanabara, Carlos Lacerda. E aquele homem, depois da reunião, está encerrada a reunião, Souza Marques objetou e disse naquela reunião negativa, a reunião não acabou. Lacerda, muito firme nas suas posições, olhou para Souza Marques e disse assim: não podemos encerrar essa reunião sem uma oração. Lacerda abaixou a cabeça e disse: sempre tem que ter tempo para a oração. Vamos acompanhar o pastor. Querido Souza Marques deixou um legado grandioso. Hoje, uma universidade que leva o seu nome, o colégio que ele organizou. De um negro pobre, favelado, alcoólatra, desempregado. Ele foi abraçado pela mão de Deus e por uma igreja que o acolheu. E aquele pequeno lanche transformou-se numa grande oferta para o Senhor. Querido irmão, querida irmã, não importa o pouco que você tenha diante do Senhor, Ele não valoriza pelos padrões humanos, mas pelos padrões dele. O que ele espera é um coração cheio de fé, é um coração que esteja pronto a se entregar a ele. A obra ele mesmo vai fazer. E querido irmão, querida irmã, você que está me acompanhando nesse momento, se você anda avaliando a possibilidade de Deus agir na sua vida a partir do muito ou das muitas coisas, então repense isso. O Senhor pode fazer um grande milagre em sua vida.
com os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem. Você está disposto a colocá-los nas mãos do Senhor? Se você está disposto a colocá-los com fé, o Senhor vai fazer uma grande obra, vai fazer uma grande maravilha. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, neste momento eu quero agradecer, porque o Senhor não depende de grandes coisas, de grandes elementos para fazer o teu milagre em nossas vidas. O Senhor pode fazer do pouco e até mesmo do nada. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para as nossas vidas, para a vida deste ou desta que está me acompanhando neste momento de oração, e que o Senhor faça o teu milagre. A partir, ó Deus, de um coração entregue em tuas mãos e de um coração que com confiança entrega o pouco ou quem sabe o nada que tem diante de ti, para que o Senhor possa multiplicar. Então age na saúde, nos estudos, no trabalho, na necessidade de emprego, ó Deus, na vida espiritual, no lar, na família, nos filhos. Abençoa, Senhor, e multiplica para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco ao longo deste dia, no restante deste domingo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Ficamos felizes em mais uma vez chegar à sua casa, em mais uma vez nos aproximarmos de você e assim participarmos deste culto de adoração ao Senhor nessa manhã. Conforme dissemos, o culto presencial está também nesse momento encerrando em nosso templo, mas estamos ainda aqui e continuaremos por este mesmo horário, neste mesmo canal, trazendo o culto para você. Hoje às 19 horas temos nosso culto, não temos atividade presencial à noite, então nosso culto à noite também por aqui, tá bem? O nosso encontro é aqui às 19 horas. Teremos a celebração da ceia, teremos a mensagem, aliás, a última mensagem da exposição do livro do Apocalipse. Uma mensagem linda que com toda certeza vai falar ao seu coração e abençoar a sua vida. Eu quero lembrar a você também, meu amado irmão, membro da Igreja Batista Memorial, que na próxima quarta-feira teremos a nossa assembleia, né? Depois de vários meses teremos a nossa assembleia, onde faremos a prestação de contas da área financeira, comunicaremos medidas administrativas que foram tomadas pela igreja e teremos então, pela diretoria, no interregno dessas assembleias, como prevê o nosso estatuto, e teremos também um momento, a segunda assembleia, na realidade são 2 assembleias, a primeira regular, ordinária, e a segunda, uma assembleia extraordinária, quando teremos a eleição da nova diretoria e a posse da nova diretoria para atendimento de questões legais, uma vez que a nossa diretoria tem o seu mandato definido até o último dia de setembro e precisa fazer a renovação da sua diretoria para toda a sua representação civil que a igreja tem a responsabilidade de fazer. Então, teremos a nossa assembleia e, ao mesmo tempo, a posse da diretoria. Teremos, no final do mês, um momento de posse simbólica, mas na próxima quarta-feira a eleição e a posse da diretoria. Então, querido, que Deus o abençoe na continuidade desse domingo, que você seja ricamente guardado pelo Senhor, abençoado, agora em família, nas suas atividades, e à noite, às 19 horas, voltamos a nos encontrar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã passada na Tua presença. Obrigado a Deus pelo culto, tanto aqui como também no nosso templo. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e falar aos nossos corações ainda mais na sequência desse domingo. E que à noite, ao estarmos de volta, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração e nos abençoando. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém.